Amado Deus e Pai Celestial, em Teu nome estamos, ó Pai, de pé para mais uma ministração da Tua Palavra. Venho rogar-te, Senhor, a Tua misericórdia, porque todos nós temos necessidade. As Tuas misericórdias, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louvado seja Deus. E diante da Sua santa presença, nos encontramos nesta noite. Para mais, ó Deus, uma mensagem que queremos ouvir, Senhor, da parte do Senhor. Que seja Tu, ó Deus, falando em cada coração. Que seja, ó Deus, os nossos ouvidos ungidos para ouvir a Sua voz. Da mesma forma, os meus lábios nesta noite sejam ungidos com o Espírito Santo, ó Deus, para que cada coração possa ser, ó Deus, ricamente enriquecidos e fortalecidos e abençoados, porque somente a voz do Senhor é quem pode nos abençoar, nos consolar, nos advertir e nos instruir e nos habilitar para toda boa obra. Confiando estamos no Senhor nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, que está aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Louvado seja Deus. Pode assentar, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. O fardo do Senhor Jesus é leve. Jesus mesmo disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Fardo pesado é do diabo, né, meu? É pince na orelha, no umbigo, na língua, no nariz. Eles se furam todo para colocar uma tatuagem no seu corpo e outras coisas que eles se sacrificam para mostrar mesmo as condições que eles estão, né? Isso é jugo pesado do diabo, né? E outras imundícies que o mundo participa. Por quê? Porque não conhece algo melhor. Porque se eles conhecessem algo melhor, não intelectualmente, mas conhecesse mesmo por revelação, jamais eles deixariam
este grande prazer, este grande gozo de servir a Deus para servir ao diabo. Porque quem não serve a Deus vai ter que servir ao diabo, né? Não tem meio termo. Ou nós servimos a Deus ou vamos servir a este Deus do mundo, que é Satanás. Mas nós, pela graça de Deus, estamos servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que pode nos recompensar aqui nesta vida e também na vida eterna. Vale a pena nós servir um Deus como este, o Deus que é o dono de todas as coisas, um Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então, nesta mensagem, meus irmãos, a mensagem intitulada Perdão, o profeta de Deus nos mostra aqui. Eu queria ler um parágrafo aqui, onde diz o profeta. Ele diz aqui no parágrafo 13: quando cheguei entre o povo pentecostal, faz alguns anos, a qual o Senhor me enviou, quando ele ordenou que eu devia orar por seus filhos enfermos, e a própria igreja denominacional que eu frequentava naquela época não cria muito em orar pelos enfermos. A igreja batista, né? Ou em cura divina. Eles não criam, até hoje, muitos não creem em cura divina. Era estranho para eles. Disseram-me que eu havia me tornado um santo rolador. E ora, talvez eu tenha me tornado um santo rolador, não sei, mas estou muito contente. O que quer que eu seja. E alguém disse que eu tinha perdido o juízo. Eu disse, então, deixe-me em paz, porque estou mais contente desta maneira do que da outra. Louvado seja Deus. Um cristão verdadeiro, irmão, ele é estranho para o mundo. E é estranho até mesmo para os crentes intelectuais, naturais, carnais. Ele se torna uma pessoa estranha. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Eles não têm entendimento, eles não têm discernimento. A palavra de Deus diz, mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Louvado seja Deus. Então diz o profeta, me deixe em paz, estou contente desta maneira. Assim eu simplesmente me sinto bem assim. Tem sido um gozo inefável. Mas ele diz, o profeta de Deus está dizendo aqui no parágrafo 14, mas quando cheguei entre o povo pentecostal, eu pensei que havia só um grupo dele, só havia um, ele pensou. E então fui descobrir que havia quase tantos grupos divididos nele, quanto havia na igreja batista, da qual eu vim. Então me recusei a tomar o partido de qualquer grupo. O profeta de Deus nunca formava partido. Tentei ficar entre todos eles e dizer, somos irmãos. Amém. Nós somos irmãos. Independente de qualquer grupo. Somos irmãos. Se somos nascidos de novo, todos, somos irmãos. Está vendo? E essa tem sido minha atitude desde então.
E essa também deve ser a nossa atitude. Atitude correta de um cristão, de uma cristã, é considerar uns aos outros. A palavra de Deus diz: consideremos uns aos outros para estimularmos o amor, a caridade de Deus. Somos irmãos. Essa tem sido minha atitude desde então. Ver a grande igreja do Deus vivo, unida em fé e oração e esforço. Essa deve ser a nossa atitude, a nossa posição, para que possamos agradar a Deus. Sabemos que o trigo e o joio estão no mesmo campo, e quando chegar a hora, Deus vai fazer a separação. A palavra de Deus diz que o joio vai ser colhido primeiro, né, e atado em molhos para o queimar. Isso, Deus vai fazer isso aí. Isso é assunto de Deus. Isso é negócio de Deus. O profeta de Deus ensina uma da mensagem: não vai tentar arrancar o joio, não, porque você vai arrancar o trigo junto. Deixa ambos crescer junto. Por ocasião da ceifa, Deus vai fazer a separação. Na hora certa, Deus sabe. Deus ele é especialista em fazer a separação daquilo que causa escândalo, daquilo que causa pecado, iniquidade e todas as outras coisas malignas. Deus vai fazer aquilo que tiver que ser feito, Deus vai fazer. Nós não podemos avançar o sinal sem autorização. Então, meus irmãos, o profeta de Deus diz: o que se requer é um coração rendido ao poder de Deus, Todo-Poderoso, pela sua vontade, e o Espírito Santo virá como um sinal sobre essa pessoa. Estes sinais seguirão aos que crerem. Permanece sempre o mesmo. Cristo disse que sim. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, meus irmãos, se cremos, estes sinais nos seguirão. Não precisa de você estar correndo atrás dos sinais. Estes sinais vai seguir o crente verdadeiro. É a manifestação do Espírito Santo de que Deus aceitou o adorador. Porque o Espírito e a vida que estava em Cristo vem sobre o adorador. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que aceitar e crer na palavra de Deus conforme ela nos foi entregue pelo mensageiro. Numa pregação, numa mensagem, nem sempre nós vamos ouvir tudo aquilo que gostamos. Às vezes nós ouvimos coisas que às vezes vai desagradar a nossa carne. Nem sempre vamos ouvir aquilo que gostamos. E Deus, quando fala, através de sua palavra, Ele fala para nos corrigir, nos instruir. Muitas das vezes Deus nos açoita através de sua palavra, porque assim Deus diz: porque eu açoito e corrijo a todos quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrependa-te, diz a palavra de Deus. Então, da mesma forma, no natural, um verdadeiro pai, ele corrige seu filho, repreende seu filho quando ele está fazendo algo errado, porque aquilo vai ajudar ele. Não ajuda no momento ali, na correção, porque a correção
ali no presente momento, ela parece assim, de tristeza, né? De sabor, mas depois ela produz gozo, quando nós aceitamos e recebemos a correção de Deus. Da mesma forma, nós, hoje, na idade que nós temos aí, com 30, 40, 50, 60 anos, somos o que somos. Por quê? Um dia nós foi corrigido, quando nós éramos crianças. E os pais de antiguidade, ele batia para depois falar, né? Para conversar. Hoje é diferente. Mas antigamente, muitos até, né, extrapolavam, né? E hoje a coisa está meio que à vontade, né? E o profeta chega a dizer que hoje não é a delinquência juvenil, é a delinquência dos pais, né? Os pais hoje, a maioria, que são delinquentes. Porque muitos pais, eles não são o bom exemplo. Eles são um péssimo exemplo. Então, os filhos, ele nunca vai atender aquilo que você fala propriamente, mas aquilo que você está fazendo. Ele vai observar o que você faz, não só aquilo que você fala. Se você fala algo, mas a conduta não condiz com aquilo que você fala, então vai causar uma confusão na mente da criança. Então, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, nós passamos pelo que passamos e Deus nos acolheu. Amém. Porque Deus é um Pai verdadeiro. Nos trouxe de volta ao lar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o profeta de Deus, ele diz aqui na mensagem: poderia você imaginar um judeu nos dias antigos sobre o sangue derramado? Poderia? Aqui vem ele, estrada abaixo. É o dia da expiação. Ele vai fazer um sacrifício. Ele tem um novilho cevado de qualidade. Essa é a exigência de Jeová. Ou talvez disséssemos que ele tem um cordeiro cevado de qualidade. Será examinado pelo sacerdote para ver se há defeito nele. Isso nos lembra do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E o que acontecia lá no Velho Testamento, o cordeiro, no natural, quando era apresentado, ele ficava guardado ali e era examinado pelo sacerdote se nele havia algum defeito, alguma mancha, porque aquele cordeiro, para ser aceito diante de Deus, ele tinha que ser um cordeiro perfeito. E não poderia ser fêmea, tinha que ser macho. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi examinado pelos religiosos, pelos fariseus, pelos saduceus. Eles tentaram acusar ele de todos os jeitos. Eles mentiram. Eles tiveram que mentir, porque eles não acharam nele defeito algum. Não vejo nele crime algum. Isso foi testemunhado pelo Pilato. Ele disse para aquela multidão: que farei com este Jesus chamado Cristo? E o povo gritou, com os sacerdotes religiosos: crucifica-o. Mas que mal fez ele? Não vejo neste homem crime algum. O próprio Judas Iscariote, né, testificou, né? Eu traí um sangue inocente. Mas
o Senhor Jesus Cristo teria que passar por aquilo, para que assim nós pudéssemos ter a salvação da nossa alma, a cura do nosso corpo físico, para que nós pudéssemos ser livres. Nós somos livres, nós já fomos libertos. E tem muitas pessoas que se sentem presas, mesmo estando livre. Como aquele, diz o profeta, aquele pássaro que colocaram ele preso por muito tempo, amarrado pelos pés, e teve um lá que foi lá e soltou ele. Não, vamos soltar esse pássaro, ele nessa situação aí não tem como. E soltou, cortou lá a cordinha lá que estava amarrada nos pés dele, e ele, solto, livre, se sentia preso. Não sabia que tinha sido liberto. E assim são muitas pessoas hoje, em seu espírito. O Senhor Jesus Cristo nos libertou no Calvário. Não há necessidade de nós estarmos presos a circunstância alguma. Nós já fomos libertos. Liberto do pecado, liberto das enfermidades, liberto de todo o mal. Liberto dos credos e dogmas, e liberto da falsa religião, liberto dos sistemas organizados, mas muitos se sentem presos, porque não conheceram o verdadeiro libertador, que os libertou. Mas nós, pela graça de Deus, que temos tido o nosso entendimento aberto, nós sabemos e temos convicção que estamos livres. A palavra de Deus diz que Deus nos libertou. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos livres. Louvado seja Deus. Então, ele vai ao lugar de adoração. Ele compreende que é pecador. Ele fez o que era errado. Ele põe as mãos sobre este sacrifício. Ao pôr as mãos sobre o sacrifício, ele se identifica com o seu sacrifício. Então, quando sua garganta, a garganta daquele cordeiro, é cortada, ou sua vida é tirada, suas mãos postas sobre ele, e sua vida é tirada, e ele sente as dores enquanto aquele animal está morrendo, e o sangue esguinchando em suas mãos. Ele compreende que o animal está ocupando o seu lugar. E lá vai ele de volta, justificado, porque fez exatamente o que Jeová requeria que fizesse. Mas aquele sacrifício do Velho Testamento, ele só cobria o pecado, ele não tirava os desejos pecaminosos do pecador. O pecador sairia dali com os mesmos desejos de pecar. Agora, o Senhor Jesus Cristo, não, é diferente. O sangue do Senhor Jesus Cristo não apenas cobre o pecado, mas ele tira o pecado. Ele aniquila o pecado. Ele tira o desejo pecaminosos do adorador que o aceita, que crê em sua palavra. É a mesma coisa com o cristão hoje. Os cristãos não é assinando um cartão de que você virá à escola dominical por tantos dias ou tantos domingos no ano. Não é prometendo que você não irá beber mais por 6 meses. Não é isso.
e pondo as mãos sobre o sacrifício provido por Deus, seu perdão, a cabeça de Jesus Cristo, e sentindo as lágrimas da carne no Calvário, e então identificando-se com ele em batismo, de que, como ele morreu e ressuscitou, assim você é sepultado em seu nome, para ressuscitar em novidade de vida, para caminhar como nova criatura em Cristo. Quando você faz isto, com sinceridade, requer também sinceridade. A palavra de Deus diz, de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus Cristo, no batismo, para que assim como Cristo ressuscitou para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Glória a Deus. Para você ser sepultado, no sentido espiritual, você tem que morrer. O profeta diz que o problema é que muitas pessoas são sepultadas vivas, e dá trabalho. Você sepultar um vivo, ele vai dar trabalho. E muitos dão trabalho, dão mau testemunho, voltam atrás. Eu não creio mais nessa mensagem, eu estava equivocado, e questiona isso e aquilo. Essa pessoa nunca morreu para si mesmo. Não, nunca morreu. O que se necessita é de uma morte, a morte do velho homem e da velha mulher. O profeta de Deus fala na mensagem que você pode deparar com um defunto num caixão, você pode xingar ele tudo quanto é nome, ele não fala nada, ele está morto. Pode chamar ele de hipócrita, vagabundo, isso, tudo quanto é nome. Ele não vai responder nada, porque ele está morto. Assim é o cristão, quando ele está morto. Você pode provocar ele do jeito que você quiser. Ele segue em frente em paz. Agora, se ele estiver um pouco vivo, vai arrumar problema. Vai arrumar problema sério. É o que acontece, né? Tem muitos crentes que ainda estão muito vivos. Qualquer coisinha já está pronto para brigar. Já está, né, com os punhos armados. Então eu preciso de uma morte do velho homem. O profeta de Deus, ele mostra isso em algumas mensagens, discernimento de espírito, quando aquele aleijado atirou pedra em Davi, e os reis falou assim, quer que eu arranque a cabeça desse cão aí? O Davi, não, deixa, foi Deus que falou, permitiu para ele fazer isso. Cuspindo no rei, no meu rei, tacando pedra. Então Davi, pelo Espírito Santo, disse, não, deixa ele, foi Deus quem permitiu. Irmão, e Deus muitas das vezes permite isso, para nos testar, para nós mostrar publicamente o que somos. Não é para mostrar para Deus, porque Deus já sabe o que somos, mas é para mostrar para o público, se você é de fato um cristão, uma cristã. Então, e tem muitos crentes velhos que estão vivos, nunca morreram. Inclusive pastores carnais. A palavra de Deus, ela tem que ser cortada reta. Tem muitos ministros que nunca nasceram de novo. Porque quem tem discernimento percebe essas coisas. Então, meus irmãos, foi feito isto. A ordem de Jeová, assim ele se sente justificado.
Agora, os judeus podiam estar justificados porque tinha feito o que Jeová lhe ordenou fazer. Isto estava certo. Jeová ordenou isto, e isto era o que ele requeria. Então, se nós satisfazemos os requisitos estabelecidos por Deus, então estamos salvos. Mas nós temos que satisfazer os requisitos que Deus estabeleceu em sua palavra. Isto estava certo. Jeová se tornou uma tradição familiar. Então, o que aconteceu com esse requisito que Deus exigia? Quando Deus estabeleceu, eles iam lá com sinceridade, mas com o passar dos anos, aquilo virou uma tradição. Eles iam lá oferecer o cordeiro, mas sem nenhum compromisso, com um costume, sabe? É como muitos vêm na igreja por um costume, mas não tem a sinceridade em seus corações. Que Deus requer de nós sinceridade, honestidade, fidelidade em sua palavra. Deus quer de nós um coração contrito, um coração quebrantado. Um coração que reconhece as suas misérias. Nós temos que reconhecer as nossas misérias. Lamentai e chorai, diz a palavra de Deus, pelas vossas misérias. Então, são esse tipo de adorador que chega diante de Deus justificado. Ponto que o Senhor Jesus Cristo diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Jeová se tornou uma tradição familiar. Chegava o dia da expiação, e talvez os judeus tivessem feito o que era errado, ele diria: bem, creio que é o dia da expiação, melhor levar o meu cordeiro. Veja, torna-se uma tradição familiar. Eles não iam com ele em sinceridade. Não é o que acontece hoje? Falta sinceridade nos cristãos assim chamados. Nós temos que ter sinceridade. É lógico que muitos podem estar sinceramente errados, diz o profeta. Mas nós não queremos estar sinceramente errados. Nós queremos estar sinceramente, mas com revelação, com discernimento. O sistema denominacional tem muitos irmãos lá que são sinceros, mas são sinceramente errados. Mas quando nós temos a revelação, o discernimento de Deus, é diferente. Então, aquele povo lá, eles hoje é dia de expiação. Como hoje, né? Hoje é dia de culto, vamos para a igreja, nós não temos para onde ir mesmo, né? Vamos para a igreja. Então vamos para a igreja, não tem mais nada para nós fazer, vamos sair um pouquinho, vamos passear. Mas não é isso. Ir à igreja, adorar a Deus, não é assim, meu irmão. Você vem à igreja para adorar a Deus, porque você ama a Deus, ama a sua palavra, e tem prazer em ter comunhão com Deus. É isso. Você não vai, o cristão que está em Cristo, ele não vai na igreja, não é nem para ser fortalecido, não é nem para ser abençoado, porque quem é uma bênção, ele é uma bênção, ele não vai ser abençoado, ele já é uma bênção. Nada contra quem quiser vir à igreja para ser abençoado, quem não quer. Se você está precisando de uma bênção, Deus tem muitas bênçãos para nós. Mas quando você é uma bênção, você não vai lá para receber uma bênção, você vai levar uma bênção. Você vai abençoar aqueles que precisam de ser abençoados. É diferente, foi o que Deus falou para Abraão. Quando Deus fez a ele a promessa, Deus falou: Abraão,
sai da tua terra e do meio das suas parentelas, e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Então, onde Abraão chegava, ele era uma bênção, e abençoava aqueles que estavam com ele, porque ele era uma bênção. Quando você é uma bênção, você abençoa aqueles a qual você se encontra. Se você vai na casa de um irmão, se você é uma bênção, você abençoa aquela família, porque você é uma bênção. Mas quando não é uma bênção, deixa problema para aquela família. Não é o que acontece? Tem visitas que às vezes, em vez de levar uma bênção, leva problema. Mas nós cristãos não é assim. Não pode. Nós somos uma bênção. Deus nos abençoou para nós sermos uma bênção. Para abençoar uns aos outros. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.